Gente, Arthur e Gustavo conversaram e ficou claro que o impasse ainda era Laís. Gustavo deixou claro que antes de entrar no jogo, Laís sim era uma pessoa que ele indicaria para o paredão. Só que hoje ela se tornou sua prioridade. Só que para Arthur, Laís é o contrário, tá ao topo da pessoa que ele quer mandar ao paredão. Ele explicou o quesito para ele. Primeiro seria porque se Laís pegar qualquer poder, o líder, o contragolpe, qualquer coisa, ela puxaria ou indicaria ele para o paredão. Só que aí Gustavo argumentou dizendo que tem outras pessoas na frente que pode ir para o paredão, além de Laís. E ele diz que a posição onde ele está é de Coringa, que hoje ele pode estar do lado de Arthur e amanhã ele pode votar no Arthur, dependendo da dinâmica do jogo. Claro, Arthur levou na de boa, continuou conversando com ele. Arthur deixou claro para Gustavo que para ele não era nada pessoal contra Laís. Ele sim acha Laís uma pessoa boa em relação ao jogo. E ele entende a posição de Gustavo, da proteção que ele está tendo com Laís. Gente, a conversa foi se estendendo durante muito tempo. Logo depois a câmera mudou ali e ficou em Larissa sendo carregada para o quarto depois de sofrer um acidente. Ela apareceu com a perna toda enfaixada e tal. Mas, gente, resumindo essa conversa aí, ficou claro que o impasse entre uma aliança entre Gustavo e Arthur seria Laís. Gustavo também deixou claro aí nessa conversa, gente, que quando ele estava lá fora, ele sabia que Laís estava num local onde ele não queria estar se entrasse no jogo. Que seria, gente, do lado de Laís. Mas ele disse que Laís foi a pessoa que, quando ele chegou, acolheu ele. Sendo assim, ele trata hoje Laís como prioridade. Mas antes de entrar no jogo, ele deixou bem claro ali que uma das opções de mandar alguém para o paredão seria Laís também, pela rede de proteção onde ela estava e tal. Gustavo também falou para Arthur também ali que de fora via que ele era um jogador muito forte e as ideias dele condizia com o propósito que ele veio trazer para o jogo. E disse que Arthur aqui fora é uma pessoa muito forte, coisa que ele não havia falado para Arthur. Eu sei, gente, que no meio ali no final da conversa, Arthur falou que as únicas duas opções dele no momento master não é nem Jade. Arthur acredita que Jade não sairia de um possível paredão agora com praticamente ninguém. Só que Lucas, que também estava ali no meio, e Gustavo rebateram dizendo que não, que ela poderia sair sim. Só que o ponto é, gente, Arthur ainda falou que se ele pegasse uma liderança, ele não colocaria Jade no paredão, pelo simples motivo de achar que se colocasse ela no paredão agora, ela poderia votar. Ele falou que a prioridade agora é diminuir os votos que ele recebe toda semana. Ou seja, ele já sabe que tem duas pessoas que votam nele, e seria Larissa e Laís. A intenção dele é diminuir esses votos para depois ele tentar montar um paredão com Jade e algumas pessoas que ele ache forte para ir com ela, que ela possa sair. Mas antes, Gustavo havia dito para Arthur que tem pessoas no jogo que não mexe, não se destaca muito no jogo, já que o quesito para Arthur também indicar Laís seria esse, que não movimenta o jogo. Tinha Jesse, tinha Vini, Thiago, pessoas que para Gustavo não movimentam o jogo. Arthur até concordou e disse que sim, essas pessoas não movimentam o jogo, mas para Arthur também essas pessoas podem ser bem vistas lá fora por ser uma pessoa muito importante, de destaque. Às vezes, como ele fala ser um personagem, ele quer dizer que essa pessoa pode ser se identificada por alguém lá fora, né? Por uma massa de pessoas. Muita pessoa pode se identificar com ela, pela história, pelo jeito que ela se comporta no jogo, no momento que ela se posiciona, essas coisas, né? Ele estava dizendo que essas pessoas têm característica muito forte que leva o povo, ao público, se identificar com ela. Poxa, me veio um pouco nisso nele. Isso que ele queria dizer. Então, ele não acha interessante também ele
colocou isso em questão. Eu não acho interessante colocar pessoas que não votariam nele agora, como Jesse. Ele acredita que não votaria nele agora. Então, para ele é mais interessante colocar pessoas que, se pegassem um líder, colocaria ele direto. Sim, gente, aí a conversa se estendeu ali. Aí Larissa foi pro quarto, aí demorou muito. O Arthur foi lá, prestou foi solitário com ela, deu ali boa sorte, perguntou se ela estava bem e tal. Fez o que poucas pessoas fizeram, né? Que a única pessoa que ajudou ela a entrar no quarto ali e tal foi Lucas Slow, que ajudou ela ali, ficou ali do lado dela ali e tal. E Arthur, que quando viu ela entrou lá, foi logo lá atrás, pá, aquele negócio todo. Mesmo sendo uma pessoa que ele votaria, mandaria pro paredão, ele sim foi solitário a ela. Mas assim, gente, em relação a Gustavo e Arthur, é o seguinte: realmente dá pra ver aí que vai ter um impasse entre ele aí. Gustavo já deixou claro para Arthur que ele é um coringa no jogo, né? A qualquer momento ele pode se virar contra Arthur ali, dependendo da dinâmica. Ele pode sim indicar Arthur. Eu diria assim, uma dinâmica, vamos dizer, onde Laís está ameaçada, com um voto aberto ali, onde Laís estivesse em uma disputa entre Arthur e Laís. Eu acho que Gustavo, claro que ia escolher, né? Arthur para o paredão, né? Ia escolher lá. Acho que muitas pessoas iam fazer isso. Então, acho que isso que ele quis dizer para Arthur. Mas também tem um negócio que ele fez, que ele falou assim, ó: eu posso estar aqui, tô aqui do seu lado conversando, me considero uma pessoa muito próxima a você, te admiro e tal. Começou. E também tô lá. Onde ele apontou lá era Laís, né? E a qualquer momento eu posso vir de lá contra você. Também com essa frase eu acredito que se alguma ocasião Laís quiser ir pra cima de Arthur, ele vai concordar, ele vai se juntar, ele vai ir contra Arthur. Mas a prioridade dele agora não é Arthur. Mas ficou nítido aí que a rivalidade entre eles dois vai continuar. Quer dizendo, vai ter essa rivalidade. Mas não quer dizer que agora, no momento momentâneo, eles não possam se juntar, como ele mesmo falou. Ele falou: se você quiser botar outra pessoa que se encaixe no meu quesito, amanhã a gente vota junto. Amanhã, semana que vem, né? Essa semana, domingo agora, a gente vota junto. Aí Arthur ainda pegou pra ter uma amizade legal, né, com ele e tal. E até mesmo com outros participantes. Ele falou que agora dava pra ele em Larissa, pelo fato de já passou a primeira semana e aquele negócio, né? Larissa veio na primeira semana, ele não queria botar ela, porque não achou legal. Assim como o Gustavo falou que não queria botar ela na primeira semana por uma questão de empatia, né? Porque Larissa, assim como ele, entrou ali, só tem 2 semanas de jogo e tal, né? Então, eu acho que eles dois entrou ali no consenso que vai em Larissa essa semana, entre aspas, né? Porque se tiver um direcionamento para Larissa, eles vão. Agora, claro, se a casa for X pessoas para se salvar, eles vão em outra. A questão que eu quero dizer é que, de alguma forma, o Gustavo conseguiu convencer Arthur a mudar o voto momentâneo da semana. Assim, naquela conversa ali, lógico, né, que Arthur não prometeu nada. Arthur só falou que ele poderia mudar o voto, sim. Mas as 2 pessoas que era prioridade para tirar do programa agora era Larissa e Laís. Claro, gente, também Jade. Só que o que eu falei aí agora para vocês, que ele não ia em Jade, para questão que ele acredita que Jade não vai sair agora. E ela só sair se ela fosse com uma pessoa muito forte, que era Vinícius e Natália. Ele acredita que ela sairia. Então por isso que ela não vai nele. Ela não vai nela. Ele não vai em Jade, entendeu? Por questão de movimentação, Gustavo até citou isso aí. Você acredita que se Jade for agora, ela não sai porque ela se movimentou bem no jogo, né? Se posiciona muito bem no jogo. Aí Arthur concordou com ele. Gente, realmente a gente que tá de fora aqui não tem a mesma percepção deles que tá lá dentro. E nas 2 primeiras semanas que Gustavo estava acompanhando o programa, ele foi notório o destaque de Jagre no jogo, né? Chegou a ficar 2 semanas consecutivas sendo o assunto mais comentado da internet, e ficou ali claro para todo mundo o favoritismo de Jade. Mas devido a algumas circunstâncias que acabou comprometendo o jogo dela, e algumas falas mesmo, acabou comprometendo o jogo dela, e ela acabou caindo no conceito do público.
Aí mudou esse cenário que hoje se encontra a Jade. Mas analisando essa visão das 2 primeiras semanas e que um jogador como Arthur e Gustavo leva em conta, essas 2 semanas foi muito notório. Assim também como essas 2 semanas para Vinícius. Foi muito claro também que o favoritismo que ele tinha para o público ali dentro, para quem estava ali dentro, foram uns participantes que mais se destacaram, que se mostraram para o jogo, que teve empatia com o seu próximo ali, por exemplo o Vini mesmo, né? Teve ali com Nayara e tal. Teve alguns momentos sim que ele se destacou no jogo e para quem estava de fora parecia que ele ia ser um gigante. Mas depois a gente viu o que aconteceu, ele se camuflou naquele grupo ali, o grupão, e ele ficou ali camuflado, e a gente viu o que aconteceu depois. Não diria que Vinícius fez algum erro para ser cancelado, não foi isso. Ele pode mudar esse cenário, claro que ele pode. No cenário de uma pessoa apagada, pode sim, mas vai ficar muito difícil de mudar esse cenário agora aí. Parece que ele tem que sair daquele quarto, se movimentar, conversar, ter um convívio melhor com as pessoas, não só com o Eliezer, que é que ele está procurando depois que ele começou a criar um vínculo afetivo com o Eliezer. E ele se esqueceu, parece, do coletivo. Para ele, o que importa ali é só Eliezer e uma dúzia de pessoas. Aí também tá pesando pro lado dele. Eu acho que o que aconteceu com o jogo de Vini aí foi a questão do relacionamento dele. Não sei, gente. Ele mesmo já confessou mesmo ali que é apaixonado por Eliezer. Para mim deixou transparecer que ele tem um sentimento muito grande. Talvez esse sentimento ofuscou o jogo dele. Ou não sei, o jogo dele é esse, pacato, de não se aparecer muito. Porque a gente tem muito a imagem de Gil do Vigor, que chegou, que brilhou no Big Brother. Mas ele quis adotar uma postura diferente, porque Gil do Vigor saiu, né? Ele não queria adotar essa postura. Porque quando você vê os vídeos dele aqui fora, que ele é comediante, né? Você vê os vídeos de Vinícius, você vê que ele sabe conversar, sabe se portar, sabe brincar em cara de diversas situações. Então dá pra ver que ele não tá mostrando todo o potencial dele, ele tá se guardando ali, porque ele não quer ficar muito evidente, pra também possivelmente cair no paredão e sair com algumas falas infelizes que ele fez. Então ele tá se guardando pra ver se ele consegue chegar além de Gil do Vigor, né? Eu acho muito difícil ele fazer isso. O Gil era um ícone, errou em alguns momentos, em algumas questões, mas se resolveu com essas questões no jogo. Mas o que pesou mais foi isso, essas pequenas falhas que aconteceu com ele. E eu acredito também que o atrito entre ele e Juliette pesou também um pouco. Talvez faltou um pouco de observar, ser um bom jogador, um observador, que pudesse ver quem estava perto de você era uma pessoa que não condiz com a verdade, que era Sara. Bom, gente, a gente analisa aí agora que Arthur também, conversando, disse que quer se aproximar de Lucas além do jogo, além de só conversar de jogo. Porque como eu citei você aqui, por isso que às vezes Lucas tem um pé atrás com Arthur, porque quando eles sentam para conversar, eles só sentam para conversar de jogo. Nas semanas anteriores, antes da liderança de Lucas, era somente essa conversa que a gente via aqui entre Arthur e Lucas. Era eles sentarem e conversarem sobre o jogo. Agora ele está querendo mudar esse cenário. Bom, daqui a pouco eu volto com mais notícia.